Ok. Bem, isso aqui é só um teste só. Vou resolver um exercício aqui rapidamente de termodinâmica. Eu estou no capítulo 4 do livro do Shapiro, certo? Onde o capítulo é sobre a primeira lei da termodinâmica em sistemas abertos. Então, basicamente é sobre trabalhar com volume de controle, superfícies de controle e tudo mais. Então aqui a gente tem um exercício 4.40. Esqueci qual edição que é, acho que é uma das últimas aí, oitava edição, se eu não estou enganado. Ali está o enunciado, mas eu vou retirar aqui os dados e fazer a tradução sem problema, caso alguém tenha dificuldade aí com o inglês, só porque foi o material aí que eu consegui. Então, vamos lá. Então, basicamente está falando que o primeiro passo, e eu sempre sigo uma metodologia de resolução de exercício que segue uma ordem estabelecida. Que, no caso, primeiro eu retiro os dados, depois eu coloco o que está sendo pedido e por último eu faço uma análise. Na análise tem os esquemas, as equações governantes e tudo mais. Então, primeiramente vamos para os dados aqui. Então, o que a gente está primeiro, o que a gente está trabalhando aqui? Ele está dizendo que o oxigênio, na sua forma gasosa, né, está entrando num difusor bem isolado. Quando ele fala essa questão de isolamento, ele está falando de isolamento térmico. Então, ele está dizendo, basicamente, o que ele quer dizer com isso é que não tem uma transferência de energia pela forma de calor. Então, a primeira coisa que a gente está trabalhando aqui seria oxigênio. Vamos colocar aqui oxigênio, pá. A gente está trabalhando também com um difusor. O que seria um difusor? Difusor isolado. Então, depois na análise eu faço um esqueminha do que é um difusor, mas nada mais só adiantando aqui, do que alguma coisa que aumenta, né? Na verdade, nada mais do que um dispositivo que a sua seção transversal ela aumenta. De maneira que o fluido de trabalho, o que quer que esteja entrando aqui, ele se difunde, ele é difundido em vez de concentrado, né? É diferente de um bocal, por exemplo. O bocal tem um papel inverso, né? Um bocal seria algo mais ou menos nesse sentido. No caso, você pega algo que está vindo aqui com uma certa seção transversal, uma área 1 que é maior do que a área 2, né? E aqui ele concentra o fluxo, né? Aqui é o contrário. Aqui o papel do difusor é justamente o contrário. Ele não quer concentrar o fluxo, ele quer abrir ele. No caso, o fluxo vem aqui, né? Ele está todo concentradinho, daí ele vai abrir. Vem aqui, concentradinho, abre. Vem aqui, concentradinho, abre. Geralmente, o que acontece? Lá da equação de Bernoulli, a gente sabe que quando você tem uma relação entre áreas e velocidade, né? Então, como o fluido está vindo com uma certa velocidade aqui e numa determinada área, e essa área depois ela aumenta, geralmente a velocidade ela vai cair, certo? E a pressão também. Vamos dar uma olhada se isso vai se concretizar aí nos dados depois. Então, oxigênio, um difusor isolado. Aqui ele está nos dando o estado 1. Geralmente eu ponho aqui esse 1 aqui. O que temos aí no estado 1? Posso escrever aqui do lado só para ficar. Estado 1. Ele está dizendo que nós estamos a 30, a pressão no estado 1 é 30 psi. Psi é libra por... Desculpa o barulhinho aí. PSI é pounds per square inch, que seria libra por polegada quadrada. Então a gente está a pressão aqui 30 psi. Nossa temperatura está em Rankine aqui, 440 Rankine. E a nossa velocidade está em quantos? 950 pés por segundo. 950 pés por segundo.
Ok. E ele também nos dá a área aqui no caso. Deixa eu aumentar essa aqui rapidinho. A área que ele nos dá é de 2 polegadas quadradas, certo? Então, isso aqui são os dados que ele nos dá no estado 1. Dele aqui ele já vai falar da saída aqui. Na saída, a área de escoamento é 15 vezes a área da entrada. Então, aqui, a gente vai colocar estado 2 aqui. Estado 2. Então, ele está nos dizendo aí que a área 2 é 15 área 1. E ele nos dá a velocidade também. Velocidade 2 está em 25 pés por segundo. Pés por segundo. Ele está dizendo aqui que uma coisa que é comum em termodinâmica, que ele está dizendo que a variação da energia potencial ela é negligível, né? Ela pode ser negligenciada. Aí. Também ele está aqui é tudo que ele nos dá de 2. Então só isso daqui. Então quais mais informações ele nos está dando? Ele está dizendo para tratar como um gás ideal. Basicamente a gente vai... Sempre que fala essa questão de gás ideal, ele está nos remetendo à equação governante dos gases ideais, que é PV igual a MRT, certo? Ok. E está dizendo também que nós estamos em regime permanente, ou seja, não há alteração ao longo do tempo. Qualquer derivada em relação ao tempo é nula. Regime permanente. O meu M ali ficou estranho, mas enfim. Você entendeu? Permanente, não é permanente. Uma pessoa que permanentemente está mentindo aí, permanente. KKK. E agora vem a parte que ele tá nos pedindo, certo? O que ele tá pedindo aqui? Esse aqui foi tudo que não foi dado. E aqui... Então, como eu disse, né? Eu divido em 3 pedaços, geralmente, o exercício. A metodologia, ela me ajuda Cara, eu penso assim, quando você tem um protocolo a ser seguido, sua mente entra num... Parece que ela entra num fluxo um pouco mais contínuo, assim, de linha de raciocínio, entendeu? Você não fica perdido por onde eu começo, o que eu faço, e tem gente que gosta de sair jogando as equações diretas, mas é por mim, o tempo que você ganha estruturando a sua resposta é tempo que você não, é o tempo que na verdade você está economizando, que depois você vai se perder nas equações e com os dados e vai ter que toda hora ficar voltando para o enunciado, isso e aquilo, e o enunciado ele deixa todos os dados todos juntos, né? Igual ali a gente tem um textão. Olha lá, tem um textãozão lá e aqui tá as coisas que nos importam, certo? Tem que saber extrair o que vai ser importante na resolução do exercício. Então, ter uma metodologia de resolução de problemas vai te poupar tempo, certo? E vai diminuir a chance de erro também. Então, o segundo passo aqui é o que ele quer, né? O que ele está pedindo. Então, aqui no 2 eu sempre coloco PEDS. O que ele quer saber? Qual que é a história? Qual que é o problema de engenharia aqui? Ele quer saber... Igual ele está dizendo ali, assumir comportamento de gás ideal para oxigênio, operação em regime permanente do difusor, determine a temperatura de saída. Então, a temperatura em 2 em Rankine, certo? É só isso que ele quer? Não, ele também quer a pressão. Pressão em quê? Em PSI. PSI, como eu disse, pounds per square inch. Então, pounds é o que mesmo? É libra. É libra por polegada quadrado. E ele também quer caramba, esse exercício quer coisa, hein? Ele quer o fluxo de massa em libra por segundo. Lembrando que aqui no livro do Shapiro, esse libra é libra massa, tá? Quando ele não coloca o F, e o libra força seria esse daqui. A relação entre os dois é 32,2, certo? Então, vezes a libra força é 1 libra massa vezes 32,2 pés por segundo quadrado.
Se não me engano é isso. Então é isso que ele está nos pedindo. Ok, então agora nós vamos para a nossa famosa parte que interessa aqui, a parte da ação, análise. Então o que a gente tem eu estava falando, nós temos um difusor. Difusor nada mais é do que algo que vem assim, mas a gente não necessariamente sabe, né? Como que é feito, se... Vou fazer aqui assim bonitinho, beleza. E basicamente, quando a gente está trabalhando com algo, com fluxos, nós trabalhamos com volume de controle. Vou aqui fazer o volume de controle em vermelho aqui, bem fraquinho. Que vai ser basicamente onde nós vamos estar medindo o que está entrando, o que está saindo. Essa aqui, o traçado em vermelho seria a nossa superfície de controle, certo? Aqui em 1 nós temos fluxo entrando aqui em 1. E aqui temos o fluxo saindo em 2. Certo? Então esse daqui seria um difusor. O bocal é o contrário. O bocal seria indo da direita para a esquerda. Então tá. Então aqui tá o nosso esqueminha, certo? E daí agora começa a vir algumas equações governantes aí. Qual que seria uma delas? Uma delas seria a equação eu chamo de continuidade, eu não, né? Na verdade é chamada de equação da continuidade, também conhecida como equação da conservação de massa. Que nada mais diz do que a massa que entra é igual à massa que sai. Considerando nenhum vazamento, né? Isso aqui é a superfície dele é totalmente fechada, não tem nenhum vazamento, então o que está entrando aqui tem que sair lá. Isso daqui é a conservação de massa, certo? Aí, só para reformular aqui então, o que seria esse M ponto? M ponto, que seria a vazão mássica, seria então justamente aqui, que é o que ele pede, um dos itens que ele pede aqui. Rho é massa específica, vezes a vazão volumétrica. Deixa eu botar assim. Porque daí o que é a vazão volumétrica? A vazão volumétrica é a velocidade vezes a área. Certo? Então, isso aqui é o que sai da equação de continuidade. Nós também temos a equação da energia, que é a mais importante aqui para nós, né? Aqui na análise da termodinâmica do nosso volume de controle. O que a equação da energia nos diz? Ela é um pouco mais longa, né? Ela diz que... deixa eu pular essa linha aqui. Vou botar bem aqui. A variação de energia do sistema é igual a transferência de calor menos a transferência de energia através de trabalho, certo? E isso aqui é igual ao que? A variação com o tempo da energia no volume de controle, que no caso é uma integral, né, de volume. Você vai pegar todo uma integral. Cara, sempre que você vê uma integral, pensa que você está somando pequenos pedacinhos, certo? Deixa eu desenhar isso aqui um pouco melhor, né? Basicamente como se você estivesse pegando esse volume de controle, daí você pega um bloco, você divide ele em vários bloquinhos, assim, ó. Bloquinho por bloquinho. Com a maior paciência do mundo, você vai lá, bloquinho por bloquinho, de tamanhos extremamente pequenos, né, infinitesimais, e você soma tudo isso. Cada um desses bloquinhos aqui tem a sua energia, tem uma energia associada a ele. Então vamos botar aqui energia 1, porque aqui ele tem uma certa energia cinética, uma certa energia potencial, uma certa energia interna. Então cada um deles tem a sua energia aqui dentro do volume de controle. Você tem que somar todos eles. E é isso que a integral faz, certo? Uma integral de volume aqui. Integral de volume, geralmente, se você decompor em 3 eixos, falar aqui que é... A gente não faz isso daqui, né? Mas só pra isso aqui vira uma integral tripla, né? Uma integral para x, outra integral para y, outra integral para z. Assim que a gente obtém volume, né? Volume são 3 dimensões. Beleza, então
A variação de energia do sistema, que nada mais é do que as suas interações de transferência de energia com o meio, é dado pela variação de energia do volume de controle, que é o primeiro termo aqui, mais uma integral da superfície de controle da energia. Isso aqui é energia específica, tá? Energia dividido pela massa. Já vou mostrar para vocês o que é aqui a fórmula. Aqui VdA. Ok, o que é isso daqui? E esse outro termo aqui? Esse daqui é o termo, é a energia que está atravessando a superfície de controle. Diferentemente da energia no volume de controle, que a gente faz ali uma integral de volume, a gente tem, então, ali em 1, vamos fazer aqui em vermelho, já que eu usei vermelho para fazer o volume de controle. A gente tem aqui a primeira 1, né? Daí ele ia indo lá, aumentava, ia vindo aqui, aumentava. Vamos ver que aqui está o 2. Então a gente tem essas duas superfícies aqui, certo? Que a gente chama de superfície de controle. Então aqui nós temos um fluxo de massa, né? Que está atravessando aqui as nossas superfícies de controle. Aqui não atravessa nada porque a parede, como a gente disse, não tem nenhum vazamento. Então não tem como o fluido passar para lá. E a massa, o melhor jeito de você pensar na massa é você pensar nela como um transportador. Ela está carregando coisa, certo? Então ela carrega energia, ela carrega velocidade. A massa é como se fosse um transportador, assim, certo? E nesse caso aqui, a massa está transportando energia. Então a gente tem que fazer uma integral de superfície, porque aqui tem uma superfície, do que está entrando do que está saindo. A gente vai ver que esse dAzinho aqui, que é um vetor, ó, que a velocidade seria esse daqui, né? Essa aqui seria a velocidade em 1 e aqui seria a velocidade em 2. São vetores. A gente vai ver que o vetor de área, ele sempre aponta para fora. Então, aqui ele está apontando para esse lado, né? Que seria o dA em 1. E aqui, no caso, em 2, ele está apontando no mesmo sentido. Aqui, dA em 2. Como aqui a gente tem um produto escalar, nós vamos ver qual que é a fórmula. Vamos fazer aqui rapidinho essa. Vai. Quando nós temos um produto escalar entre dois vetores, que seria, qual que é a fórmula? Seria o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Isso aqui é a fórmula. Aqui qual que é o ângulo entre os dois vetores? É 180 graus, certo? Eles estão apontando em sentidos opostos. Cosseno de 180 graus é menos 1, então vai dar negativo. E aqui, qual que é o cosseno do ângulo entre eles? É 0, eles estão apontando na mesma direção. Cosseno de 0 é 1, então vai ser positivo. Então, né, vamos feita toda essa revisãozinha aqui, fiz isso para explicar cada um dos termos. Aqui é a variação de energia, opa, isso aqui está por unidade de tempo. É a variação é a taxa de variação de energia do sistema, que vai ser igual à variação temporal, né, a taxa de variação de energia no volume de controle, mais o que está atravessando as superfícies desse volume de controle. Então, vamos para a nossa... Isso aqui a gente vai simplificar agora, porque o que nós sabemos? Sabemos que... Oh, caramba, sem querer. Perdão. Nós sabemos que estamos aqui em regime permanente, ou seja, regime permanente diz que tudo entrou em equilíbrio, assim, a gente não tem mais uma variação de tempo das coisas. O que isso daqui é? Isso daqui é uma variação de tempo, é uma variação temporal, uma taxa de variação da energia. 0. Porque estamos em regime permanente. O regime transiente, que é quando as coisas estão começando a se mexer, é basicamente assim, você vai ligar o seu... Vamos pensar uma coisa bem simplona aí. Você vai ligar o liquidificador, tá certo? Você vai ligar o liquidificador. O que acontece no começo? Pensa que você tem água e você jogou um pacotinho de tangue lá dentro. O que acontece no início? Tá a água, lá, cristalina. Vamos considerar que você está usando uma água limpa, né? Tá lá, água cristalina, daí você jogou o pozinho, tem pozinho concentrado. Então você tem um pedaço cristalino com outro pedaço ali com o pó.
Quando você liga, inicialmente um começa a misturar no outro, daí sei lá, cara, dá uns 10 segundos, 30 segundos, o que acontece? Vira uma coisa só, certo? E não importa quanto tempo você deixa o seu liquidificador ligado, que vai continuar daquele jeito. Então, aí a gente tem essas definições de regime transiente e regime permanente. O que seria o regime transiente? É quando as mudanças estão acontecendo. Então, quando você liga o liquidificador, esse processo de mistura, em que você consegue claramente ver duas fases distintas e eles começam a. E também a água começa a se movimentar e começa a fazer aquele cone lá no centro. Seria o transiente, certo? Um monte de coisa está acontecendo ali. Passado um certo tempo, não importa o quanto tempo você deixa o seu liquidificador ligado, vai permanecer daquele estado. Ali seria o regime permanente, certo? Mudanças deixaram de acontecer. Então, regime permanente, mudança no tempo, zero. Ele também nos diz que era um difusor. Cadê? Tá aqui em cima. Que o difusor está isolado. Isso daqui seria a transferência de energia por transferência de calor. Se ele está isolado termicamente, não existe isso. Existe trabalho? Não. Aqui a gente não tem nenhum. A gente não tem nenhuma bomba, não tem nenhuma turbina, então também não tem transferência de energia através de trabalho. O único termo que nos resta é esse daqui, certo? Como nós vimos mais cedo, o que esse termo irá nos dar? Vai nos dar que a energia 1 vezes o ρ em 1. Perdão, tô meio gripado. Vai ser a velocidade em 1 escalar a área em 1. A gente viu que esse daqui é um produto escalar negativo, V1A1. Mais o que acontece agora em 2. E2, ρ2. Agora vai ser positivo, porque eles estão apontando na mesma direção. Igual a zero. Lembra do que eu disse aqui sobre a definição aqui de vazão mássica, que basicamente vai ser ρ VA. Ó, o que a gente tem aqui? Deixa eu pegar. Isso aqui é legalzinho de usar. Cadê? O que a gente tem aqui? ρ VA. O que a gente tem aqui? ρ VA, de novo. Temos dois ρ VA aqui. E pela continuidade, a massa em 1, a vazão mássica em 1 é igual a vazão mássica em 2. Então, a gente pode dizer que aqui a gente tem menos uma vazão mássica em 1, E1, mais vazão mássica em 2, E2. Isso aqui é igual a zero. Como eles são iguais, certo? Eu posso colocar eles em evidência e passar para o outro lado que é zero, certo? Ou dividir tudo por M1. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Por qualquer número real, no caso. E aqui eles vão se cancelar. Então a gente vai ter que E2 menos E1 igual a zero. Agora a gente chegou aqui. O que é esse Ezinho pequeno? Então esse Ezinho pequeno seria a energia específica, certo? O que seria a energia específica? A energia dividida pela massa. Então, quais são os tipos de energia que nós temos? Nós temos a energia cinética. Vamos colocar aqui então. V2 ao quadrado. Seria meio de mV, só que é a energia específica, então o m sai para lá. A gente tem a potencial gravitacional, onde esse z, gravidade, z é a elevação. E por último, nós temos, como estamos trabalhando com um fluido que está em movimento, a energia interna, ela na verdade vira entalpia, porque a gente tem a questão da pressão atuante na área, certo? Então a gente tem aqui H2, que seria a entalpia específica. E daí repete a mesma coisa para 1 lá. Vamos lá. E daí aqui a gente já pode lembrar de algo que estava escrito, isso aqui igual a zero. Algo que estava escrito no enunciado que era a variação de energia potencial gravitacional era o que? Era zero. O que é esses dois termos juntos aqui, ó? Seria a variação de energia potencial gravitacional. Então eles vão se zerar. Agrupando aqui alguns termos. Vermelho não, vamos voltar aqui, preto. Então temos aqui meio de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado mais H2 menos H1 igual a zero. Ok,
finalmente temos aqui a nossa equação terminada. Olha que passou bastante tempo já. Deixa eu ver aqui quanto... Nem sei quanto tempo tá gravando. Mas enfim. Estamos já há um tempinho aqui nesse exercício e... acabamos de terminar nossa primeira equação. Então, o que a gente tem aqui? Vamos olhar o enunciado, vamos ver os dados que nós temos dessa equação aqui, certo? Vamos lá, então. Nós temos a velocidade em 1? Temos. Temos a velocidade em 2? Temos. O que nós temos eu vou deixar em um verdinho claro aí, como se fosse um ok. Então, a gente tem esse termo e a gente tem esse termo. Tá tudo certo. E a variação de entalpia. Como que a gente vai achar esse termo? Temos como achar esse termo? Temos. Como que a gente vai achar? Caramba, tirei o zoom aqui, sem querer. Vamos voltar ao normal. Desculpa novamente aí, eu tô tendo que usar o meu notebook, ele só tem duas entradas USB. Uma tá o fone que eu tô falando e outra tá a mesa digitalizadora aqui que eu tô utilizando para escrever. Então, tem que ficar mexendo no mousepad, isso acontece. Tá, nós estamos trabalhando com gás ideal, certo? Como que a gente acha esse termo aqui? Esse termo aqui é por enquanto, a nossa incógnita aqui é esse termo. Se vocês lembrarem, quando a gente está definindo, nos livros de termodinâmica, livro-texto de termodinâmica, quando você está falando da questão dos calores específicos, vou escrever aqui que daí, calores específicos. Quando a gente está definindo calores específicos, a gente encontra a seguinte equação para a entalpia. Lá eles dizem que a variação de entalpia é o que? É a constante, o calor específico, a pressão constante, certo? De T2 menos T1. Isso é válido para quê? Para gás ideal. Para gás ideal. Gás ideal. Não é para qualquer caso não, tá? Beleza. Para outros casos de líquidos, etc., geralmente você utiliza uma tabela termodinâmica onde contém todos os dados. Para você, com duas propriedades específicas e independentes, você consegue encontrar qualquer outra propriedade. No caso, a entalpia é uma propriedade. Neste caso aqui, como a gente está lidando com gás ideal, a gente pode usar essa formulação aqui. Então, vamos voltar aqui. CP, T2 menos T1. Oh, caramba. Tá difícil. Nós temos T1? Temos T1. T2 nós temos? Não temos. Inclusive, é uma das nossas variáveis T2. T2 nós não temos. Então, aqui, vamos de novo. T1 a gente tem. CP a gente tem? Tem. A gente tem CP. CP nós podemos... a gente pode fazer uma aproximação que o CP ele é constante ao longo do processo e usar o CP na temperatura 1, certo? Não vai ter uma variação... Para ΔTs que não são tão grandes assim, a variação de CP é pequena, não é tão grande. Então a gente pode fazer essa aproximação. Então, finalmente, a gente consegue achar aqui o que nos falta. O que a gente não tem? Qual que é a nossa única incógnita? Aqui, ó, a temperatura em 2. Então, vamos isolar esse T2 aí. Então, a gente vai ter que T2. Eu vou fazer tudo em um passo só, mas recomendo aí que quem estiver assistindo o vídeo faça certinho aí no papel, passo a passo, para não ter erro nenhum. O que vai ser T2? Vai ser 1 sobre 2 CP. Aqui é só inverter os sinais, né? Como está indo por outro lado, a gente está passando isso aqui por outro lado, aí um sinal negativo aqui na frente e faz a distributiva do menos 1 aqui dentro. Então vai ser V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. E daí vai ficar isso aqui desse lado, né? O CP passa dividindo, por isso o CP apareceu ali. E o T1 vai passar somando do outro lado. T1. Então aqui a gente tem a resposta aí para o nosso para a nossa primeira pergunta aí. Qual seria a temperatura? Em 2. Então aí está a nossa primeira resposta. Só colocar os valores que tá tudo certo. Qual que estão as outras perguntas aqui? A pressão em 2. Tá, como que a gente vai descobrir a tal da pressão em 2? Agora a gente vai utilizar a outra equação governante, que seria
a equação do gás ideal que nós tínhamos falado mais cedo. Então, o que é a equação do gás ideal nos dias? Eu vou escrever da maneira que eu nunca erro, tá? Porque eu já explico rapidinho porque eu escrevo desse jeito. Eu sempre escrevo assim, para não errar. Quando eu escrevo com um R sem o traço, eu fico confuso. O R sem o traço seria a constante do gás específico. Esse R com traço é a constante dos gases ideais. Esse Mzão aqui é a massa molar do gás que você está considerando, certo? Ok. Ele nos dá a massa? Não nos dá a massa, mas tem um jeito de a gente passar por isso. Que seria como? A gente escreve, a gente passa essa massa dividindo, a gente fica aqui com o volume específico. Igual a R, M, T. Agora, basta a gente isolar aqui a pressão. Pressão 2 vai ser o quê? R, M, T2. Aqui ficaria dividindo pelo volume específico, mas também sabemos que vamos deixar aqui como volume específico mesmo. Mas o inverso do volume específico é o quê? A massa específica. Daria também aqui para multiplicar ρ2 em vez de dividir aqui, tanto faz. E aqui a gente já acha a nossa... Cadê? Eu quero um negócio grandão aqui para poder ficar bem destacado. Então aqui a gente acha a nossa pressão. Isso aqui é a constante universal dos gases, então é uma constante. Aqui temos a massa molar, a temperatura a gente achou. Aqui a gente tem o volume específico, que também fica tabelado, é só achar aí para determinada temperatura, você consegue achar esse volume específico, certo? O que mais que ele nos dá aqui? Daí ele pede M ponto. Daí M ponto tanto faz do jeito que você quiser achar. M ponto a gente podia ter achado de cara lá. Porque da equação da continuidade, lá da equação da continuidade, eu vou escrever de novo aqui. M.1 é igual a M.2. Então, tanto faz. Então, daqui a gente consegue achar M ponto de duas maneiras. Através de M.1, que nada mais é do que ρ1, V1, A1. Isso aqui a gente já tem tudo. Ou através de 2. ρ2, V2, A2. Pô, mas eu fiz todas as contas considerando o volume específico. Daí é só escrever. Faz assim então, ó. Volume específico, que é o inverso, que você consegue achar também. Vai dar exatamente o mesmo resultado, tá? Não... Então aqui a gente tem, tanto faz do jeito que você quiser achar. Vou até cortar aqui no meio para mostrar. Esses dois valores aqui vão ter que ser iguais. Certo? São iguais. Então aí a gente achou as três coisas que nos pediam. Só colocar aí os valores. Não tem erro, é tiro e queda. E assim você achou. Inclusive, aqui no caso a gente não tem A2, né? A2 ele não chegou a nos dar. Se fosse pedido no problema, ele chegou a pedir? Creio que ele não pediu A2. Não achou. Não pediu. A2 não nos é dado, na verdade. Então a gente vai ter que achar pelo de cima. E se fosse pedido no problema, ou se você tiver uma curiosidade, quanto que é A2? A2 tá ali. Opa, perdão. Fui muito. Isso aqui é um exercício que eu fiz mais cedo. Não, ele dá A2 sim, é 15 vezes A1. É só multiplicar aqui por 15, então seria 30 polegadas quadradas. Então tanto faz, achar de um jeito ou achar de outro, certo? Então é isso, esse aqui é um exercício padrão aí de termodinâmica, a parte de primeira lei para sistemas abertos, no qual a gente faz aqui através de balanço em volume de controle. As equações governantes quase sempre são essas. Sempre vai ter a equação da continuidade e a equação da energia. Essas duas aqui é mandatório, cara, vai ter, não tem jeito. E às vezes pode surgir a equação do gás ideal se você estiver trabalhando com um gás que pode ser considerado como ideal. Pô, Lucas, quando que uma equação pode ser considerada como gás ideal ou não? Geralmente em variações de temperaturas pequenas, variação de pressão pequenas. Se o gás que você está trabalhando ele é no máximo diatômico, que acho que quando ele é triatômico já começa a ficar um erro muito grande.
monatômico ele sempre vai ser constante, então você pode usar como gás ideal sem problema. Mas basicamente é isso. Então espero ter ajudado aí a dar uma revisada em alguns conceitos, mostrar de onde são algumas equações, mostrar que isso daqui é... Linguagem matemática ela sempre parece um bicho de sete cabeças, né? Mas quando você descreve ela, você vê que nada mais é do que uma coisa simples, né? É só uma linguagem mesmo, é a linguagem que o mundo fala, digamos assim, que a natureza fala com a gente. Mas novamente, né? Então aqui é a equação da energia, a equação da continuidade, saber aqui como é que se comportam as coisas no nosso volume de controle, e utilizando aqui também o gás ideal para resolver o problema. Daí só depois coloco os resultados, coloco os valores numéricos aí. Aqui, só um pequeno adendo aqui que eu vou fazer, porque isso meio que complicava bastante as coisas para mim lá no começo. Aqui, geralmente, para você achar a pressão em PSI, você tem que... Esse valor aqui ele é dividido por 32,2 e por 778,2, se eu não estou enganado. Eu acho que você tem que fazer essa conversão, certo? Ou é multiplicado. Por que isso? Porque por causa do jeito que as unidades ficam, certo? Se eu não estou enganado, usando essa fórmula aqui, esse resultado tem alguma coisa com BTU. Primeiro você vai ter que transformar BTU em Pé vezes Libra Força. Pé vezes Libra Força. E 1 BTU é igual a 778,2 aproximadamente. E esse 32 é por causa que também pode surgir ali um termo de pé por segundo ao quadrado vezes libra, certo? E isso para libra força 32,2 disso equivale a 1 libra força. Então tem essas transformações de unidade, que a unidade inglesa é bem chatinha de se lidar, mas enfim, tem esses dois fatores aqui que é bom. Você tem que pegar, isso aqui você vai achar um resultado, aí você tem que dividir esse resultado por 32 e por 778,2. É algo desse gênero. Então, basicamente, espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida que eu puder tirar, eu tiro. Alguma coisa que não ficou muito esclarecida. Só perguntar aí ou alguma correção, porque eu também tô fazendo isso daqui só porque, sei lá, hoje eu tirei para fazer um exercício aí, tô fazendo uma recapitulação aí de alguns conceitos da termodinâmica e resolvi gravar o vídeo que falei assim, pô, já tô fazendo os exercícios de maneira bem detalhada, tô fazendo tudo certinho. A galera aí tem época de isolamento social, geral de quarentena, então, pô, vamos fazer um vídeo para pelo menos contribuir um pouco aí de conhecimento. Então, espero que tenham aproveitado aí. Bons estudos e é isso aí. Abraço.